Galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos para a terceira aula do terceiro bimestre? Operadores argumentativos. Caramba, o que é isso, galera? Operadores argumentativos? Calma, a gente vai aprender aí, tá? Vamos entender o que são operadores argumentativos, tá? Conjunção. Você já deve estar estudando em português. São chamados no texto de operadores argumentativos, tá? Por que eles são chamados? Eles têm uma função dentro do texto de dar fluidez ao texto. Como assim dar fluidez, né? Você tem noção, a gente tem noção que o texto é um somatório de ideias. Ou melhor, é um conjunto de ideias que tem uma sequência em que vão aparecer, né? Que precisa ser costurada uma a outra. Por exemplo, eu tenho uma ideia 1, com a ideia 2, com a ideia 3, com a ideia 4, todos obedecendo uma sequência para dizer que a ideia 1 tem que ficar na posição 1, 2 na posição 2. Se eu inverter de posição, gera problema aí no ordenamento das minhas ideias do texto. Então, o texto é um conjunto de ideias, um monte de ideias que a gente vai organizar e pensar para poder escrever, e eu preciso fazer essa junção, essa costura dessas ideias. Aí onde entra a conjunção, que quem me ajuda a costurar essas ideias são as conjunções. Por isso que ela recebe o nome de operadores argumentativos, tá? Então, quando eu consigo fazer corretamente essa costura, eu digo que o texto ele está coeso. A conjunção, a costura do texto, tá? A organização das ideias e a costura dessas ideias uma na outra é chamada de coesão textual. Então, a gente está começando a falar sobre a coesão textual. Então, ponto. A gente precisa entender, primeiro, o texto é um conjunto de ideias que segue uma sequência para ser posta no texto, tá? A conjunção, os operadores argumentativos ajudam a costurar essas ideias, a dar um corpo ao texto, né? Costurar esses retalhos que são as ideias. A essa costura a gente vai chamar de coesão textual, ok? Seguindo aí. Vamos comparar aí. Olha só, no lado esquerdo aí de vocês, nós temos um conjunto de ideias para poder construir um pequeno texto. Então nós temos ideia 1. Atualmente existem inúmeras dietas que se dizem milagrosas, sem glúten, sem lactose, sem carboidrato, entre outros. Então tem a ideia 1. Ideia 2. Tem-se o hábito de dividir os alimentos em bons e ruins. Essa é a minha ideia 2. Ideia 3. O açúcar é um dos principais itens eliminados da alimentação de quem quer perder peso. Ideia 4. Na verdade, o que leva à perda de peso é a restrição de calorias e não de nutrientes ou alimentos específicos. Então, essas ideias estão ordenadas de 1 a 4 porque a primeira leva a segunda leva a terceira e a terceira leva a quarta. Se eu trocar a 4 e botar antes da 1, não vai dar sentido, né? Por quê? Primeiro ele aponta a existência de inúmeras ideias milagrosas. Depois aí fala a relação dos alimentos, né? Sem glúten, sem lactose, sem carboidrato, entre outros. Depois vai falar do hábito de dividir os alimentos, que está na ideia 2. Depois fala do açúcar, mais especificamente, né? Aí vai terminar falando na perda de peso. E o 4 já entra na perda de peso. Então, só para vocês entenderem, aqui
nós temos uma sequência de ideias que recebe uma ordem definitiva para aparecer, ok? Aí eu preciso juntar essas ideias aí para poder eu construir um pequeno texto. Quem vai me ajudar a fazer isso? Os operadores argumentativos. Olha lá, todos eles estão em negrito, tá? Então, ó, vou ler agora o texto construído a partir dessa ideia, costurada com os operadores argumentativos, conjunções. Atualmente, existem inúmeras ideias que se dizem milagrosas. Sem glúten, sem lactose, sem carboidrato, entre outros. Além disso, tem-se um hábito de dividir os alimentos em bons e ruins. Por isso, o açúcar é um dos principais itens eliminados da alimentação de quem quer perder peso. Mas, na verdade, o que leva a perder peso é a restrição de calorias e não a de nutrientes ou alimentos específicos. Ponto final. Então, o que está marcado? Além disso, por isso e mais, observa que está ligando. Além disso, liga a ideia 2 à primeira ideia. O por isso liga a ideia 3 à segunda ideia. E o mais está ligando a ideia 4 à terceira ideia. Todos eles são operadores argumentativos e todos eles são conjunções, tá? Então, o papel da conjunção é ligar as ideias que a gente tem no texto e logo depois vai oferecer sentido nessa ligação, que a gente precisa entender agora, tá? Então, duas funções da conjunção: ligar as ideias e oferecer sentido, ter sentido nessa ligação. Não é difícil não, a gente vai aprender. Conhecer alguns operadores argumentativos e seus significados, seus sentidos. Vamos ver operadores que somam argumentos. Então, eu tenho aí conjunções que traz o significado, traz o sentido de somar ideias apenas. Quem são? O e, o também, o ainda, não só, mas também, além de, além disso e aliás. Vamos ver o exemplo. Ó, além de ser muito inteligente, é ótimo aluno. Então eu tenho duas ideias. Primeiro, dizer que a pessoa é muito inteligente. Depois, dizer que a pessoa é ótimo aluno. Aí eu quero unir essas duas ideias aí. Peguei a conjunção além de, porque eu estou somando uma ideia com a outra apenas. Estou fazendo a soma. Ó, além de ser muito inteligente, é ótimo aluno. Eu posso, além de utilizar o além de, eu posso utilizar qualquer outro operador argumentativo que soma ideia. Ó, não só é muito inteligente, mas também é ótimo aluno. Como dá o mesmo sentido? De somar ideia. Então, além de juntar duas ideias, o operador argumentativo, além de, está somando, está trazendo o significado de somar essas duas ideias. Ó, vamos para 2. Não só precisa ler, mas também precisa compreender o texto. A mesma coisa. Somando duas ideias e unindo-as, tá? 3. Fazer todo o dever. Além disso, acertou tudo. Fez todo o dever. Além disso, acertou tudo. Além de fazer, ele acertou todo o dever. Então, eu tenho duas ideias unidas por um operador argumentativo que soma ideias, tá? Então, gente, para a gente entender, é importante que a gente lembre sempre dos operadores, sempre das conjunções, tá? Então, operadores argumentativos que somam ideia. E também, ainda não só, mas também além de, além disso e aliás. Seguindo, nós vamos ver agora os operadores que indicam conclusão. Então, são operadores que, além de somar duas ideias, vai concluir essas ideias somadas, tá? Vamos lá. Portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. Vamos lá ver um exemplo. João tira notas baixas e trata mal os professores.
portanto, não é bom aluno. Aí tem 3 ideias somadas, vamos ver? Primeira ideia, 3 ideias sequenciais, vamos ver? Ó, primeira ideia, João tira notas baixas. Segunda ideia, João trata mal os professores. E terceira ideia, não é bom aluno, tá? Tem essa sequência aí, tá? Primeiro eu estou dizendo, João tira notas baixas e trata mal os professores. Observe aí que eu estou ligando, né, a ideia 1 com a ideia 2 através da conjunção E, que está somando a ideia de tirar notas baixas com tratar mal os professores. Beleza, fiz a soma aí. Aí, a terceira ideia é a conclusão que a gente pode chegar a partir de dizer que João tira notas baixas e trata mal os professores. Qual é a conclusão? Que ele não é bom aluno. Então, para indicar a ideia de conclusão e somar a terceira ideia, que é a conclusão das outras duas, eu peguei a conjunção portanto. Eu posso botar qualquer outra conjunção de conclusão. Logo, não é bom aluno. Por conseguinte, não é bom aluno. Consequentemente, não é bom aluno. Então, qualquer outro operador argumentativo de conclusão caberia aqui, porque a terceira ideia é a conclusão das duas primeiras, ok? Seguindo aí. Agora a gente vai ver os operadores que indicam posição e ideias contrárias. Ou seja, é uma ideia contrária que foi falada anteriormente. Que conjunções são essas? Que operadores são esses? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que e apesar de. Todas essas trazem essa ideia de oposição de ideia, tá? Então vamos lá. Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Ué, né? Se ele fez um bom trabalho, a gente pode concluir que ele teria que ser aprovado, mas não foi isso que aconteceu. Então, não ser aprovado é uma ideia contrária dele fazer um bom trabalho. Então, para eu somar essa ideia de não ser aprovado com fez um bom trabalho, eu só posso utilizar operadores argumentativos de oposição da ideia. Que é mais, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que e apesar de. Vamos seguindo. Aí a gente tem operadores que indicam causa e explicação. Por quê? Que, já que, pois, por causa de. Olha o exemplo. Estou triste, pois não fui bem na prova. Vê se não há explicação barra causa de estar triste. Então, eu estou ligando a ideia de não ir bem na prova a estar triste com a conjunção que diz explicação. Porque é a segunda ideia de não ir bem em prova, só pode ser a explicação barra causa da primeira, que é estar triste. Então, por isso cabe o pois, por isso cabe o porquê, o que, o já que e o por causa de. Ok? Porque o sentido da ligação dessas duas ideias é a explicação e a conclusão. Tá? Galera, são infinitos operadores argumentativos. A gente tem uma base aí de 5 mais 9 dá 14. E ainda tem aí mais um pouquinho, 14 básicos, tá? Eu trouxe aí 4 para a gente iniciar. E dentro de cada operador argumentativo que a gente já viu, existe mais conjunções, mais operadores argumentativos dentro de cada sentido, da forma, da conclusão, da explicação barra causa, existem mais. Só trouxe aqui os principais para a gente começar a entender, tá? Esse é um processo. Calma que esse é um processo para a gente começar a perceber como é que funciona no texto essa questão da ligação das ideias, tá? Ó, eu tive a ideia A, depois eu tive a ideia B. Como é que eu faço para ligar a ideia B com a ideia A? Utilizando o operador argumentativo para isso. Só que para utilizar eu tenho que entender
qual é o sentido que traz. A ideia B soma com a ideia A ideia B é a oposição da ideia, é uma ideia oposta à ideia a ideia B explica a ideia A ou conclui a ideia A. Então eu tenho que parar e pensar para poder escolher o operador argumentativo correto para que fique tudo perfeito no nosso texto e não tenha nenhum problema em relação de entender o significado, tá? Galera, faça as atividades para a gente começar a esquentar aí nessa ideia do operador argumentativo. Chegamos ao nosso fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.